gente, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha. Hoje a gente vai falar sobre o leste europeu e a ASEI, tá? A gente vai entender como é que se compunha a própria questão dos países do leste europeu, que é justamente a Alemanha Oriental, e a ASEI, que foi justamente o bloco pós-fim da União Soviética, tá bem? ASEI, Comunidade dos Estados Independentes. Vamos lá? O leste europeu. Vamos para as características do leste europeu, né? Também chamado de Europa Oriental, e corresponde aos países socialistas ligados à antiga União Soviética, que incluía a Alemanha Oriental. Após a Segunda Guerra Mundial, o continente europeu estava dividido por uma cortina de ferro, que foi justamente os países do leste europeu que ficaram sob a influência soviética, onde foi adotado o sistema de partido único e a economia planificada, com a introdução justamente do governo socialista comunista. Com isso, acaba ocorrendo a bipolarização do mundo. O que é essa bipolarização? Bi-2. Onde a época da Guerra Fria, que é onde data justamente esse processo da União Soviética, o que a gente vai ter? Você tinha Estados Unidos com o capitalismo e a antiga União Soviética, comandada pela Rússia, você tinha o que? O socialismo, né? E aí, aqui a gente tem os países que faziam parte da antiga União Soviética, a Federação Russa, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Belarus, a Polônia, a República Tcheca, a Croácia, a Bósnia, a antiga Iugoslávia, a Albânia, a Macedônia, a Bulgária, a Romênia, dentre outros, tá bem? E aí, para a gente entender bem todo esse processo, a gente vai ter que entender sobre a Revolução Russa. O que foi a Revolução Russa, né? Em outubro de 1917, a gente teve o quê? Lenin, que foi um dos líderes desse levante armado contra o governo provisório, e assim, o governo provisório dos Cesares, que era o imperador, e que era altamente ditatorial, e aí, juntamente com a população, ele liderou, óbvio, né? Ele assume esse governo provisório que controlava a Rússia antes, e torna, então, um país, comunista socialismo, onde o sistema de governo era justamente essa economia planificada, não existiam empresas privadas e o governo, teoricamente, era feito para o povo e pelo povo. Aí, então, vamos entender como foram os processos que ajudou nesse controle comunista da Rússia, né? Primeiro, a gente teve o centralismo revolucionário por meio do partido bolchevique, com 600 mil membros altamente disciplinados, que foram eles que introduziram esse processo do socialismo. Depois, nós tivemos a manutenção do Tratado de Brest-Litovsk. Que foi esse tratado? Era um tratado de paz entre a Rússia, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e os otomanos da época, né? Foi um tratado de paz que foi mantido pelos bolcheviques. Depois, houve também vencer a Guerra Civil dentro da Rússia, entre 1918 e 1921, com o Exército Vermelho, liderado por Trotsky, e a execução do Czar Nicolau II em 1918. Esse Czar, ele que governava a Rússia antes dessa revolução, e ele foi executado mesmo, foi tomado do poder. E aí a gente teve a adoção do comunismo de guerra, que foi entre 1918 e 1921, que foi uma economia sob total controle do governo, tá? E aí a gente tem também a proibição de toda e qualquer oposição política e unificação dos sindicatos sob o Partido Comunista. A partir de então, não se tinha mais nenhum tipo de partido político, existia apenas um, e todos eles foram unificados também, todos os sindicatos em luta por classes, transformando tudo isso liderado pelo Partido Comunista, tá? E a adoção do novo plano econômico. Esse plano econômico visava justamente essa economia planificada, liderada pelo governo, tá bem? E aí, esse aqui é o Lenin, foi ele que fez todo esse processo de revolução. E aí, houve várias situações dentro desses países, esses países europeus, que vocês viram lá na Guerra Fria. Só que esse socialismo ele acabou entrando em crise, né? Que foi no início da década de 80, porque houve a partir daí uma superioridade da tecnologia do Ocidente. O Ocidente ele começou a ter a sua tecnologia superior a grandes avanços, e
esses países socialistas acabaram ficando para trás, né? E aí, só para vocês terem noção, algumas necessidades básicas da União Soviética não conseguiram ser atendidas. Casa, comida, saúde, emprego, educação, faltava tudo nesses países. E aí, ainda se tinha esse regime autoritário, né? A gente teve esse governo Gorbachev, que foi já finalizando, de 1985 a 1991. Foi a finalização da União Soviética, onde ainda se teve a luta para salvar esse Estado soviético. A gente teve a perestroika, que significa reestruturação e uma flexibilização da economia, para que não fosse mais tão fechado assim. E a Glasnost, que foi uma espécie de transparência, abertura política para que o país, esses países que compunhavam a antiga União Soviética, parassem de ser tão fechados. Houve o estabelecimento de um socialismo humanitário a partir do rompimento com o sistema de administração burocrática e autoritário. Esse autoritarismo ele começou então a tentar diminuir apenas nessa última etapa do governo Gorbachev, que era uma espécie de último suspiro para que o socialismo ele começasse a querer dar certo. A partir daí, então, houve essa humanização, digamos assim, da economia, da ciência, as próprias estruturas sociais. A partir daí, então, que a gente começa até a falar que é o socialismo ideal, onde realmente a população começou a ter vez, né? Em contrapartida, a gente teve, dentro da questão das políticas externas, a redução das tensões herdadas ainda da Guerra Fria, que foram as tensões de Estados Unidos e União Soviética, o encolhimento dos arsenais nucleares, porque assim, o principal medo do mundo era que Estados Unidos e União Soviética colocassem em prática, digamos assim, uma guerra nuclear, porque os dois eram potências nesse âmbito. Em 1989, houve a migração em massa de pessoas da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, que foi quando houve a queda do Muro de Berlim, que foi marcado como o princípio do fim realmente do socialismo. E a gente começou a ter então a abertura das fronteiras da Hungria e Tchecoslováquia para a Europa Ocidental, e aí então o Muro de Berlim. E aí houve dentro desse processo a política do desarmamento, houve em 1990 o fim do Pacto de Varsóvia. O que era o Pacto de Varsóvia? Pacto de Varsóvia era uma espécie de acordo, um pacto justamente para quê? Para que os países socialistas, eles impedissem, digamos assim, o crescimento do capitalismo em relação aos outros países. Em 1991 houve a remodelação da OTAN. A OTAN era parecida um pouquinho com o Pacto de Varsóvia, só que ao contrário. Como assim? A OTAN, ele era dos Estados Unidos, e ele era para impedir o avanço do socialismo. Como a Guerra Fria acabou, esses dois modelos eles começaram então a mudar. O Pacto de Varsóvia acabou e a OTAN acabou mudando. Isso é ok? Dentro da política interna desse processo de remodelação do socialismo, o fim do monopartidarismo, que no caso o Partido Comunista. E aí houve as eleições diretas em 1994, a legalização das funções de artesão e comerciante começou a expandir a própria questão econômica, estabeleceu a propriedade privada, concedeu licenças para a entrada de empresas estrangeiras, voto direto dos trabalhadores, autorização de funcionamento das pequenas empresas privadas, liberdade de imprensa que antes não tinha. Então isso foram as mudanças ocasionadas dentro do processo da União Soviética, que estava em processo de desmembramento. Quais foram as consequências disso tudo? O fim da União Soviética e a adoção da maioria dos países do leste europeu de modelos democráticos e parlamentares parecido aos países da Europa Ocidental. Totalmente o fim do Pacto de Varsóvia e começou-se então a adoção de uma economia de mercado. O que é economia de mercado? É justamente a economia do capitalismo, onde quem manda é a lei da oferta e da procura. O Estado ele já não tinha mais esse poder no processo de fabricação. As empresas privadas começaram então a agir. E aí houve a modernização dessas ex-repúblicas, né? Com o desmembramento, por exemplo, esses países começaram a se tornar independentes. Só que aí houve um grande atraso tecnológico, eles ficaram muito tempo para trás. Então foi a primeira coisa, resolver o problema desse atraso. Depois, incentivar a população à livre iniciativa, começar a tentar reaver a própria questão de restabelecer essa economia.
E aí foi então a incorporação de políticas e tecnologias mais modernas, a privatização das empresas públicas e a própria questão do combate à corrupção. Aqui são os países, né, que faziam parte dessa União Soviética, que é a Rússia, a Estônia, Letônia, Lituânia, antiga Bielorrússia, Moldávia, Ucrânia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomenistão, Tajiquistão e Quirguízia, tá? E aí, a gente tem agora, vai entrar para a CEI. Com o desmembramento da União Soviética, esses países, eles criaram, né, um novo bloco econômico. Agora, esse bloco já não era mais liderado pela Rússia, eles tinham co-independência entre si e já não eram mais socialistas. Criaram, então, a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, tá? Então, em 8 de dezembro de 1991, a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia, eles assinaram um acordo de Minsk, que proclamou justamente essa formação das CEI e declarando que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com sujeito de lei internacional e da realidade geopolítica, não existia mais. Então, essa União Soviética parou de existir e transformou-se em CEI. Só que a CEI, eles já eram independentes, eles não tinham mais que seguir, digamos assim, como se fosse unificado um único país. Cada país, eles tinham sua livre autonomia. Então, o que é a CEI? É a Comunidade de Estados Independentes, formada pelas repúblicas da antiga União Soviética, e tende cada vez mais dar ênfase à independência dos Estados-membros e desprezar o aspecto de comunidade. Apesar de manterem laços econômicos muito estreitos, como herança da antiga União Soviética ainda, e de forma a construir forças unificadas, cada república ela procurou se estruturar com as suas próprias dependências econômicas, e assim, eles começaram a manter contato tanto com outros países da Europa, quanto Estados Unidos e Ásia. Só que dentro desses países que faziam parte da União Soviética, 3 naçõezinhas não aderiram à CEI, que foram a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Elas logo aderiram à União Europeia. Quais são as principais características da CEI? A gente vai ter o setor agrário, na questão da privatização das propriedades agrícolas, o declínio de cooperativas privadas, das fazendas coletivas e mecanizadas gerenciadas pelo Estado. O fim do Comecon, que é o Conselho de Assistência de Economia Mútua, que foi uma espécie de resposta à União Europeia na época, né? Quais são as desvantagens? Os países, eles apresentam um sistema produtivo pouco diversificado e tecnologia bastante atrasada. Lembra que eu falei para vocês que enquanto os países da Europa ocidental estavam a todo vapor no processo de industrialização, eles continuaram atrasados. Desemprego, diminuição de renda, falta de competitividade, de investimentos em pesquisas e, além disso, muitos países da CEI são grandes produtores agrícolas, principalmente a Ucrânia, no caso do milho, né? Como é que funciona o comércio entre os países da CEI? Cada país passou a integrar o comércio internacional de maneira mais favorável aos seus interesses. Lembra que eu falei para vocês, mesmo esses países fazendo parte deste bloco, eles eram independentes, cada país poderia fazer suas transações comerciais, não era mais um único bloco de países. Então vamos ver as características desses países do leste europeu, né? A Polônia, por exemplo. Hoje a Polônia tem indústria mecânica e mineração com potencialidade e é membro da União Europeia. A Hungria não tem saída para o mar, tem boa comunicação fluvial pelo rio Danúbio, exporta máquinas, produtos mecânicos e tem um bom padrão de vida. A República Tcheca, ela foi desmembrada, né, da antiga Tchecoslováquia, e hoje ela tem uma economia dinâmica, produção de alimentos, bebidas e eletrodomésticos. É parceiro da União Europeia, não faz parte, é só parceiro, e ingressou na OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte. A Eslováquia é a área menos desenvolvida da Tchecoslováquia, que foi quando separou a Tchecoslováquia, ficou República Tcheca e a Eslováquia. Produz cereais e madeira e hoje ele é membro da União Europeia e da OTAN. E a gente tem algumas economias frágeis, que são a Albânia, que é um país agrícola, islâmico, possui baixo IDH, só que recebe refugiados de Kosovo e encaminha imigrantes tanto para a Grécia quanto para a Itália. Letônia pertence à União Europeia, exporta madeira
e derivados. Economias fortes desse leste europeu, da Estônia, que é um centro industrial, produz alcatrão, benzina e gás. Maior desenvolvimento na economia de mercado, pertence à União Europeia e enfrenta a poluição do Mar Báltico, que prejudica a pesca. Lituânia, religião católica, pertence à União Europeia e depende da Rússia, principalmente para fornecer combustível. E algumas economias frágeis também, a Bulgária enfrenta grande corrupção e desemprego, pertence à OTAN e à União Europeia. Romênia possui grande potencial hidrelétrico, possui reservas minerais na indústria pesada e dificuldade na economia de mercado, que é justamente essa economia classificada do capitalismo, né? Ainda em outras economias fortes, a gente vai ter a Croácia, que é um grande centro de atração turística, graças à extensão do seu territorial e qualidade das suas praias. Tem um setor industrial muito diversificado. Eslovênia, parque industrial avançado, maior renda per capita, maior IDH da região e também pertence à União Europeia. Outra economia frágil, Bósnia-Herzegovina, que em 1992 a 1995 houve vários conflitos entre sérvios, bósnios, muçulmanos e croatas, que compõem quase parte igual da população, que é a Guerra da Bósnia, que foi uma guerra muito sangrenta. Pesquisem essas que vocês tiverem curiosidade. Sérvia sofreu bloqueio continental imposto pela ONU durante a Guerra da Bósnia, conflitos em Kosovo, região integrada ao país com a maioria albanesa, tá bem? Economias frágeis, a gente vai ter Montenegro, que tornou-se independente em 2006, né? Que é bem recente. Macedônia, separação pacífica, sofre devido ao bloqueio continental feito pela Grécia, que teme justamente a anexação do norte do seu território pelos macedônios. Com isso, acaba impedindo a exportação de produtos agrícolas pelo porto da Salônica, no Mar Egeu, e boa parte da economia ainda pertence ao setor informal, tá bom? Belezinha? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E aí, no GEP vai estar a página direitinho para vocês estudarem e fazer a tarefa, tá? Beleza? E tchau, tchau, aproveitem. E vamos estudar e ficar em casa, tá bem?